Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Pode. O nosso podcast é sobre histórias reais, que inspiram, que conectam e que engajam pessoas. E hoje eu tenho o prazer de receber no Eu Sei Que Pode o Michel. O Michel está à frente das empresas Le Anthony Chocolaterie, Doce Sabor Alimentos e Campos de Tramontim. A empresa ela já é referência nos seus segmentos e produz delícias como mesclas, recheios, coberturas e chocolates finos que eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de encontrar por aí. Michel, estou super feliz de te receber aqui no Eu Sei Que Pode, até porque, como eu te disse no convite, contar a tua história é sentir parte da minha história sendo contada também. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Eu me sinto honrado também em poder estar participando desse projeto que eu sei que é um sonho já tão antigo teu, né? E que você está colocando em prática. Então, me sinto honrado de estar aqui podendo contribuir, né? Que lindo, Michel. Tá, que bacana. E assim, fica muito à vontade, viu? Porque eu acho que a nossa história ela é feita de oportunidades, de desafios. E tenho certeza que a tua história vai com certeza inspirar quem está nos ouvindo. Então vamos lá, conta pra gente como é que a sua história começou. Então vamos, bom. Eu venho de uma família tradicionalmente italiana, né, em que a cultura do trabalho sempre esteve muito presente na nossa vida, né? Minha mãe professora, meu pai comerciário, então tiveram uma vida sofrida, com muito trabalho para poder nos proporcionar educação, estudo, enfim, tudo que se fazia necessário para aquele momento, né? Então, desde muito cedo, eu sempre gostei de trabalhar, de ter as minhas coisas, Independência, né? Michel. Independência, desde muito pequeno, me vem na lembrança eu vendendo maçã na rodoviária. Caramba, Michel. Eu sou de São Joaquim, então, na verdade, São Joaquim é a terra da maçã, então nossa casa ficava próxima à rodoviária. Então, nos horários em que chegavam os ônibus, eu enchia uma cestinha de maçã, ia até a rodoviária, vendia as maçãs, ganhava um dinheirinho. Caramba, eu te conheço há muito tempo, sabe que eu não tinha consciência dessa história, Michel. Então, isso... Essa lembrança. Uma época eu resolvi ser engraxate, mas meu pai não deixou. Sério? Quantos anos você tinha na época? Eu não sei, eu acho que... uns 11 anos, 10 anos, 11. Super eu era pequeno assim, né? A gente vem de uma cultura do trabalho, né? Então, trabalhar nunca foi errado, nunca é demérito, nunca, né, fazia parte da vida na época, né? E como eu gostava de ter o meu dinheirinho, então eu procurava fazer algumas coisas aí para que as coisas acontecessem, né? Então é isso, depois... Fiquei em São Joaquim até 84, terminei meu estudo médio lá, né? Fiz técnico em contabilidade, aí prestei vestibular. Fiz 2 vestibulares, o primeiro para engenharia mecânica, que sempre foi o meu sonho. Não passei, aí fiz o segundo, aí fiz primeiro para engenharia química. Passei, comecei engenharia química. De vendedor de maçãs para engraxate para engenheiro químico. Mais ou menos isso, né? Não, mas nesse meio tempo eu trabalhei numa empresa que beneficiava maçã, ajudava no sítio, né? Tive uma infância muito feliz, na verdade, né? E pessoas muito boas também, que sempre me auxiliaram, tios muito queridos, então... Uma base de família forte, uma base Michel. de família forte, né? Sempre fui criado uma parte na cidade, uma parte no sítio também, mexendo com maçã, com pomar, ajudando nessa rotina, né? Então, quando eu iniciei o ensino médio, eu arrumei um trabalho numa empresa que beneficiava a maçã. Então, a gente construía as caixas de madeira com essas pistolas pneumáticas e tal, essas coisas assim. Carregava os caminhões, descarregava, e esse era o dia a dia, né? E isso me proporcionava ter recursos para alguns hobbies. Eu gostava de colecionar selos, coleciono selo ainda, né? Olha, um hobby peculiar. Tenho ainda, coleciono até hoje. Gostava de construir modelo, então eram coisas caras que não estavam na minha realidade de vida, então eu tinha que... Desde muito cedo tu tinha que arrumar um dinheirinho para poder bancar isso, né? E é isso. Que legal. Isso. E daí começou a faculdade de engenharia, Michel? Comecei a faculdade de engenharia em Tubarão, né? Comecei a faculdade de engenharia química em Tubarão em 84. Em 88 eu terminei engenharia, terminei química industrial e em 90 eu terminei engenharia. Né? Acabei fazendo... Você já fazia meio que na sequência as duas formações, né?
Então, em janeiro de 90, eu concluí, eu já tinha concluído Química Industrial e Engenharia Química também, né? E nesse meio tempo já tinha feito alguns estágios e tal, eu já me formei trabalhando, né? Bacana, Michel. Já teve a oportunidade de trabalhar na área daí? Quem se formava naquela época, já fazia coisa meio que direcionada para ou trabalhar numa das fábricas da Eliane ou da Secrisa. Entendi, que eram as fábricas fortes da cidade. Eram as fábricas fortes ali na região de Criciúma, né? A Eliane, na época, era o maior grupo cerâmico do mundo. Ela alternava entre Eliane, entre Secrisa, né? Então todo mundo queria trabalhar numa dessas duas, né? Sim, era referência ou na então cidade. ia para uma carboquímica, né? Que a parte de carvão, mineração, né? Mas, via de regra, quem estava por ali se encaixava numa das duas empresas. Tentava pelo menos, né? E eu tive a felicidade de participar de um processo de seleção na época. A Eliane disponibilizou algumas vagas e eu tive a oportunidade de participar desse processo de seleção e fui selecionado e tal para um estágio, né? E o estágio já com vínculo empregatício, né? Então, no meu último semestre de faculdade, eu já estava morando em Criciúma. Então, eu ia e voltava de Criciúma para Tubarão, porque eu já trabalhava na Eliane, né? E aí, quando me formei, fui efetivado e comecei a minha vida profissional ali, né? Bacana. Quanto tempo você ficou nessa empresa, Michel, até dar os próximos passos rumo ao empreendimento? Eu fiquei um pouco menos de 3 anos. Eu fiquei na cerâmica, né? Era uma fábrica de azulejos, na verdade, né? Então, uns 2 anos e meio, 3 anos, não me recordo mais. Que legal, Michel. E daí, em que momento surgiu a vontade de empreender? A vontade de empreender, acho que já nasceu comigo. Né? Então, vamos pensar assim, o despertar da ideia, então. O despertar da ideia, bom. Esse grupo cerâmico, ele passou por uma reestruturação muito grande. E a função pela qual eu havia sido contratado, que chamava-se assistente de produção, ela deixou de existir no grupo. Né? Então, cada fábrica tinha que ter um assistente de produção, porque era muito comum se comprar uma fábrica, montava uma fábrica nova, comprava alguma unidade, então meio que se dividiam as equipes. Então era de praxe cada empresa ter um assistente de produção preparado para assumir qualquer uma das áreas da fábrica, por ausência, falta, ausência, demissão, Sim. férias, ou mesmo se mandava alguém para fora, alguém tinha que estar preparado para substituir, né? E como o grupo passou por uma reestruturação muito grande, esse cargo acabou sendo extinto, né? E aí os assistentes de produção foram demitidos e eu fui no pacote, né? Então, aí você foi impulsionado a pensar no próximo passo, Michel. Eu fui impulsionado a pensar no próximo passo. Aí resolvi montar uma cerâmica. Eu vou botar uma empresa concorrente. Eu e mais 2 amigos resolvemos arrendar na época, esse era o termo que se chamava molaria, ali na região de Criciúma. Fez um projeto, foi avançando, entramos em contato com o proprietário, avançamos bastante. Quando já estava tudo pronto, os contratos feitos, esses meus 2 amigos também trabalhavam em grupos cerâmicos distintos, né? Só que chegou na hora de assinar o contrato, a pessoa, não sei por que motivo, acabou desistindo da ideia. Caramba, vocês todos empolgados, os amigos, para empreender. Acho que foi uma bênção que nós recebemos. Nem sempre a gente entende, né? A gente entende no momento. Analisando com um olhar um pouco mais... um pouco mais experiente, a gente vê que a possibilidade de dar errado era muito grande. A vontade era de fazer dar certo, mas as possibilidades... As possibilidades não eram favoráveis. Boa. E daí, a partir daí, não deu certo a fábrica de cerâmica, o que tu resolveu fazer da vida? Conta pra mim. A história é comprida, Renata. Não, vamos boa, lá. Bom, bora aí, lá, é uma história boa. Vou resumir. Aí, desde muito cedo eu comecei a ter contato com sorvete, né? Tenho um tio, uma família muito querida em Araranguá, e essa família tinha uma sorveteria, né? Uma fábrica de sorvetes, picolés, enfim, né? Então, quando eu estava concluindo Química Industrial, o Conselho Regional de Química exigiu que eles tivessem um responsável técnico e eu, né? Começou a assinar como responsável. Assinei como responsável técnico, né? E acabei me familiarizando, né? De vez em quando eu ia para lá, estava com eles, fui tomando gosto pela coisa, né?
Aí quando esse projeto deu errado, de arrendar esta olaria, o meu primo me fez uma proposta de ir a Araranguá. E eles tinham uma sala, uma sorveteria montada, e comprar essa sorveteria deles e começar a revender o sorvete, né? Então, eu meio que num impulso, assim, sem pensar muito, abraçou a ideia. Eu abracei a ideia e fui. Comprei essas instalações, montei uma sorveteria e comecei a vender sorvete. E nessa época, Michel, você estava casado, estava noivo? Não, como é solteiro, que... Solteiro? Era solteiro, não, acho que não... Acho que nós já estávamos noivos, né? A Aline abraçou o sonho contigo. Na verdade, a Lene morava em Tubarão e eu em Criciúma, né? Então, eu acabei mudando para Araranguá e ela continuou em Tubarão, né? Ela estava fazendo nessa época a sua segunda faculdade, nós nos conhecemos na formatura. Quando ela é formada em psicologia e pedagogia, né? Ela estava formando em pedagogia, nós nos conhecemos e começamos a namorar. Aí nessa época ela já estava fazendo psicologia, então ela continuou em Tubarão e eu fui para Araranguá. Sim. Começar a produzir sorvete. Não produzia, eu revendia. Tu né? revendia. Eu revendia. Aí montamos uma outra sala, tinha uma sala no centro da cidade de Araranguá, abriram um shopping à beira-mar, no Arroio do Silva. E eu aluguei uma outra sala e montei uma segunda sorveteria, né, para o verão, né, para a temporada de verão. E assim foi, mais um ano, uma temporada e meia, mas a coisa não estava fluindo muito bem. Então, eu achei que o revender não era um negócio para você. Não sobrava dinheiro, na verdade. Por mais que os tios me auxiliassem, eu morava numa casa deles, né? Eu já vivia junto com eles, não tinha despesa, ou muito pouco despesa com alimentação, não pagava aluguel, nada. Mas não sobrava dinheiro, né? Sim, não tinha prosperidade naquele modelo de negócio. Falei com o tio Marino, eu disse, tio Marino, eu vou começar a fabricar sorvete. O que o senhor acha? Daí ele disse, não, meu filho, fabrica, eu te ajudo. Eu disse, não, eu não vou fazer aqui, né? Não vou ser concorrente seu aqui na sua cidade, né? Aí eu perguntei, o senhor tem intenção de ir a Criciúma? De fazer alguma coisa em Criciúma? Porque senão eu mudo, pego os móveis, as coisas que eu tenho e eu monto essa fábrica em Criciúma. Mas se eu tiver a intenção de ir para lá, eu vou para outro lugar também, para não fazer concorrência, Sim. né? Aí ele disse, não tenho intenção de montar em Criciúma, não vou para lá e tal. Então eu fui para Criciúma, juntei os meus cacarecos lá. Levou tudo que você tinha. Não, mas nesse meio tempo o tio me ajudou a comprar umas máquinas. Uma produtora, uma pasteurizadora, ele emprestou alguns freezer. Me ajudou uma boa muito. Pessoa Tem uma dívida, sim, uma dívida de gratidão muito grande. Te ajudando com nesse ele, processo. com meu primo, né? Pessoas maravilhosas, né? Ele, os primos lá, enfim, toda a família, minha tia, né? Tio Marino, tia Lourdes, enfim. Aí eu fui para Criciúma e montei uma fábrica. Tinha uma fábrica, aluguei uma sala, nos fundos instalamos as máquinas, uma produtora, uma pasteurizadora, e na frente tinha um posto de venda. E aí o meu primo me ensinou a fabricar o sorvete. Então eu fabricava nos fundos e vendia na frente. Tinha um postinho de venda na sala pequenininha, acho que tinha Cara, era muito pequena. A uns 10, 15 metros quadrados, assim, era bem pequenininha. Mas era bem bonitinha, assim, a gente montou, eu mesmo montei lá e ficou bem bonitinha. Abraçando o sonho com todas as partes, Michel, em todas as frentes. É isso. Que legal. E até para que ponto foi essa tua experiência fabricando e revendendo sorvete? Ela foi bacana até um certo tempo. E aí começa a gente ver quando começa a faltar um pouco a experiência e a maturidade, né? Um ano, dois, foi nesse... Não. Primeiro ano desta forma, no segundo ano eu montei uma outra sala ali no centro de Criciúma, no Calçadão. E no verão subsequente eu vi uma oportunidade de montar uma sala na Praia do Rincão, né, em Criciúma. Convidei alguns tios muito queridos meus de Criciúma se eles queriam entrar de sócio. Mas todos eles tinham suas ocupações. Sim, né? tinham seus trabalhos, seus negócios, enfim. Financeiramente realizados, formados, enfim. Mas gostaram, toparam a ideia e a gente montou uma sorveteria na beira-mar. Aí sim, uma sala bem montada. E foi bem quando surgiram os buffets, né? Os buffets de sorvete. Foi o primeiro ano do auge dos... Tinha começado em Capão da Canoa. Agora as datas não me
Mas nós estamos falando aí de 92, 93, eu acredito. 94, sim, talvez. Foi quando começaram os buffets, né? E nós o primeiro na Praia do Rincão foi nós que abrimos, né? Então foi muito movimento, mesmo muito, foi um sucesso muito grande. Sim, novidade, época de litoral, época de verão, Michel. Época de verão, novidade, diferente, ninguém conhecia e assim, vendemos muito, muito mesmo. A gente brincava que a gente achou que ia ficar rico assim no primeiro verão. Um verão era o suficiente, era muito movimento mesmo, só tínhamos nós, né? Na praia, então imagine. Encontrei o negócio dos sonhos, Michel, pensou isso? Aí no segundo ano só nós já tínhamos mais 2 salas, então nós tínhamos 3 na mesma praia, no segundo verão. Então expandiu super rápido? Super rápido, e junto com nós tinham mais, se eu não me engano, 12 ou 15. Caramba! Cada esquina tinha Você cresceu rápido, mas a sua concorrência também. 12 ou 15 a mais. E foi um verão extremamente chuvoso, ruim, choveu o verão inteiro. Você não conseguia nem acessar as salas. Assim, era na beira-mar, assim, muito bonito o lugar. Mas, dependendo disso, eu não conseguia descer do carro para entrar. Caramba! Né? E aí começaram os problemas, né? A gente investe, né? Acha que tudo é fácil, né? Desafiador empreender, desafiador, né? Investe, monta, contando com o faturamento, que depois não acontece, né? E aí as dívidas, as contas vêm e vencem, né? Essa foi a tua primeira experiência, então? Essa foi a minha... empreendendo, nesse sentido. Empreendendo foi essa, né? Mas ainda assim, esse negócio durou mais ou menos 5 anos e meio. Caramba. Nós chegamos a ter 12, 13 lojas montadas aí, espalhadas. Para quem é do segmento sabe o quanto é desafiador, né? Ter manutenção para pessoas. Só minhas, algumas eram em sociedade com esses tios muito queridos, outras eu só fornecia, mas enfim, com a marca, né? Chegaram a ter 12, 13 lojas montadas, não me recordo mais. Sim, e daí dessa situação você acabou quebrando naquele momento. Essa situação foi-se mais um tempo, chegou ao ponto que eu disse, não tem como continuar, né? Aí fechamos algumas, vendemos algumas montadas, algumas as instalações e por final existiam 2 ainda, 3 na verdade, não 2. A fábrica, uma sala junto com a fábrica e uma na praia. Mas nesse meio tempo eu já tinha resolvido abandonar o negócio, né? Então, eu tinha mandado um currículo para uma grande empresa, chamava-se Geloco na época, né? Era considerada... Sim, referência no segmento de sorvete, né? Era a 3ª maior empresa, né, do Brasil, Arquibon, Nestlé, a 3ª maior marca. Era sorvete da Xuxa, não era, Michel? Tivemos uma parceria com a Xuxa, né? Tinha no programa dela, tinham uns joguinhos que ela fazia com o nome dos sorvetes, dos picolés, que era... Como é que era? Xuxa Louco, não lembro mais o nome. Fruta Louco, não lembro mais. Boa. Mas tinham vários produtos, né? Mas que difícil esse movimento, Michel. Com a marca dela, né? Difícil esse movimento de você ter que fazer uma transição de carreira quando você estava num momento de ascensão muito rápido, feliz, fazendo algo que você gostava, amparado, e às vezes até pela tua própria família, né? Ter tido essa dificuldade e ter esse insight de não, eu vou me reposicionar porque é o que eu preciso fazer. Mas não foi nenhum insight, foi necessidade. Foi necessidade? Mesmo. Foi necessidade, não tinha mais como, né? Não, aí as coisas ficaram muito ruins. E foi assim mas tem essa Deus, consciência. Assim. Não, tem a consciência que foi por muito esforço e por Deus também, que abriu os caminhos, né? E assim aconteceu, né? Eu despretensiosamente mandei um currículo para essa empresa, que era referência. Ficava em Sombrio, né? Perto de Araranguá, quase divisa com Torres, ali com o Rio Grande do Sul. E coincidiu que a pessoa que estava lá deixou a empresa assim, tipo em dezembro, e eles precisavam de alguém que fosse engenheiro também e que minimamente conhecesse um pouco da área do segmento de gelados comestíveis de sorvete. E aí, assim, semana de Natal, eu recebi um telefonema da secretária do diretor financeiro agendando uma entrevista e, tipo,
Dia 2 de janeiro eu comecei, foi muito rápido. Mas eu ainda tinha as sorveterias, né? Então tinha que fazer a gestão dessa transição. Aí quando eu fiz a minha entrevista com um dos donos da Geloco, eram 2 irmãos, aí eu expliquei, olha, mas eu ainda tenho. Eles, não, então tu faz o seguinte, então você toca essa temporada, com essas duas salas que tu tem, e depois você encerra, porque não tem como... Tocar as duas coisas. Não faz sentido, né? Eu disse, não, o aluguel já estava pago, pagava-se em dólar na época, os aluguéis, né? Eu lembro, tipo $5 mil o aluguel de uma sala por temporada, isso já estava pago, então eu toquei aquele verão, mas aí já trabalhando na Geloco, né? Morava em Criciúma e voltava todos os dias para Sombrio. Tinha uma sorveteria em Criciúma e uma na Praia do Rincão. Então tocamos aquele verão. Para variar, foi mais um verão ruim. Para encerrar e literalmente ter certeza que era aquilo que tu tinha que fazer. Que era aquilo que tinha que... Não te deixar sombra de dúvidas, Michel. Para não ter nenhuma dúvida, foi mais um verão ruim. Aí disse, bora lá, vamos pagar as contas agora. E pagamos tudo, graças a Deus. Sim, daí começou uma nova fase. Uma nova fase. E aí, Michel, e daí desse passo de Geloco para o próximo salto? O que aconteceu? Para que caminho você foi? Então, desse salto de Geloco, eu comecei a me envolver mais, porque eu tinha a realidade da sorveteria, né, de uma fábrica artesanal, de uma fábrica pequena, né? Com a Geloco eu conheci o mundo industrial, né? Aí, o que é uma fábrica, uma grande indústria de sorvete. E com isso a gente passa a ter contato com pessoas que fazem parte desse segmento, né? Participava de feiras, eventos, né? E a gente vai conhecendo pessoas. E em um desses eventos eu conheci o seu Jair. O seu Jair da Paviloche. Da Paviloche. Né? E nos conhecemos, a gente... houve uma afinidade. Uma afinidade muito grande, né? Primeiramente eu conheci o seu Jair, depois num segundo momento eu conheci o seu Jair e o Douglas, filho, né, que também ficou à frente do negócio, né? Então de vez em quando a gente se esbarrava numa feira, num evento aqui e ali, e sempre ficávamos juntos, né? Como é importante você valorizar as relações, networking, né, Michel? A gente conversava bastante, trocava figurinha, bebíamos, comíamos bastante também. Aproveitavam, celebravam. Sim, faz para parte, quem conheceu importante. O seu Jair, né? Infelizmente já nos deixou, mas uma pessoa boníssima, enfim. Agregador, né? Agregador. Particularmente também conheci, então uma pessoa então você sabe, agregador. Esse era o estilo dele, né? E nessas conversas ele brincou comigo se eu conhecia um engenheiro, alguém com experiência em sorvete, tal, que ele estava precisando contratar alguém, e eu disse, olha, conhecer, tenho eu. Nem disse. Eu disse, não conheço. Pensei, disse, não conheço e tal. Mas posso ver se eu souber de alguém. Na época não era muito comum a engenharia de alimentos, não que fosse recente, mas ela não era muito forte ainda nessa área. Então não tinham pessoas com muita prática nesse segmento que trabalhassem com isso. Especificamente de sorvete. A cultura ainda era muito assim, de pai para filho, começou na família, vai evoluindo, assim, as indústrias estavam começando a trazer uma mão de obra mais especializada, né? Isso era comum para grandes empresas, né? Mas para empresas familiares não era comum você ter um engenheiro, você ter um técnico à frente, né? De um P&D, de um desenvolvimento, ou seja lá como for. Mas aí ele comentou, mas quanto eu preciso pagar quanto você acha que custaria um profissional bom e tal? Aí falei, né? Sei lá, mais ou menos tanto, né? Tava te sondando, assim, não me passou em nenhum momento que fosse isso. Depois eu ri muito com ele, né? Aí ele disse, mas e por um pouco mais do que isso, tu não vem? Direto e objetivo, daí começamos a rir e tal, mas depois ele disse, não é o nosso momento ainda. A gente não tem porte ainda para te trazer, mas quem sabe em algum momento e tal. E continuamos, né, conversando, vindo aqui e ali. Até que um dia eu fiz uma viagem a Joinville, meu cunhado mora ainda aqui, era aniversário da minha sobrinha, eu vim o aniversário. E aí eu já tinha tomado a decisão de não continuar mais na Geloco, embora fosse uma empresa grande. Ela passava por alguns problemas financeiros na época. Você já ficou meio alerta, enfim. E eu também... Sombrio era uma cidade muito pequena. Eu tinha as crianças pequenas já nessa época,
qualquer coisa você precisava tudo fazer em Criciúma, né? Um médico, que faz parte, né, de quem tem filhos pequenos, um essa pediatra, rotina. isso, aquilo. Tudo era Criciúma, então eu já estava... Nos teus planos aí, uma mudança. Aí eu resolvi fazer uma visita para o seu Jair. Liguei para ele, estou aqui em Joinville e tal, quero fazer uma visita. E dessa visita eu saí empregado, para terminar a história. Sim. Dessa visita, daí assim tu veio parar em Joinville, Michel. Foi assim que eu vim parar em Joinville. Que legal. E da Paviloche para Doce Sabor, para Lê Antoni, como é que isso aconteceu? Não, então, aí essa transição aconteceu da seguinte maneira. Eu tinha um bom salário na Geloco, né? Era uma empresa grande, pagava muito bem para os padrões da época. E eu concordei em vir para Paviloche ganhando um pouco menos do que eu ganhava lá. E a Lene, ela também, ela já estava formada nessa época como psicóloga, né? E ela trabalhava na prefeitura, prestava serviços para a prefeitura de Sombrio, ela tinha um consultório, também ela atendia, né? Fazia atendimentos, então ela estava com uma carreira estabelecida também na cidade. E ela precisou abrir mão disso. Eu sou muito grato, porque ela abriu mão para me acompanhar nessa jornada, né? Abraçar o teu sonho. E nós viemos para Joinville desta forma. Então, eu já tendo um bom salário, tinha meses que ela ganhava mais do que eu ainda. Foi com isso que nós conseguimos pagar as contas da sorveteria. Colocar as coisas em ordem. E viu? O papel administrando dela, muito sim. bem o orçamento, a gente conseguiu pagar as contas, né? Zerar todo esse passivo, já estava até sobrando um dinheirinho naquela época. Mas ela precisou vir para Joinville e recomeçar. Ela era concursada do Estado, né? Então ela veio para Joinville, sim, transferida, mas para acompanhamento de cônjuge, se não me engano era o termo que se usava. Mas ela veio para o Estado e voltou para a sala de aula, e não era o que ela queria. Sim. Então, para ela não foi, para mim foi bom, para ela não. Então, passou-se um tempo, né? Nós havíamos tido uma conversa com o seu Jair, com o Douglas, na época em que eu vim para cá, e que em algum momento a gente conversaria sobre salário, né? Então, passou um tempo e chegou essa hora, e fomos conversar. Porque realmente o custo de vida era mais caro. Sim, aqui, toda uma mudança, maior, né, Michel? Mudança de né? família. Mudança de família, de orçamento familiar e tal. E na época o seu Jair e o Douglas, né, me fizeram uma proposta. Olha, por que ao invés de eu te pagar mais, que a empresa está se estruturando, enfim. Aquela coisa toda que a gente sabe, né? Por que você não fabrica alguma coisa para nós, para vender para nós? E daí a veia empreendedora... A veia empreendedora tinha começado Pulsou. um pouco antes, né? E eu tinha, nessa passagem da Geloco, talvez seja uma passagem que seja interessante. Eu não sei como é que está o tempo, né? Corta, vai administrando, né? No teu ritmo. Conta, tá tudo certo. Na época da Geloco, nessa parceria com a Xuxa, ela fez um filme chamado Xuxa e os Duendes. E a Geloco lançou um copinho de sorvete de sabor maçã verde e um picolé de maçã verde. E era para ter no copo uma cobertura de maçã verde e no picolé um recheio, algo parecido com isso. Isso foi feito muito rapidamente, porque foi desenvolvido, fui eu que desenvolvi, né? Eu fazia parte de P&D lá, de desenvolvimento. Tudo assim, o carro na frente dos bois, foi feita embalagem, tudo porque tinha as pré-estreias no cinema, e a ideia é que nessas pré-estreias fossem distribuídos sorvetes, picolés, aquela coisa toda, né? E chegou na hora de achar a cobertura de maçã verde e ninguém fabricava isso no Brasil. Não tinha lugar nenhum, e eu disse, ixi, agora como é que vamos fazer? Fui falar com o dono da empresa, e ele era muito prático, muito objetivo. Chamava-se Valmir. Carinho muito grande por ele também. Bom lembrar de mentores, né, Michel? Foi um grande mentor para mim. E eles, como não tem isso? Não tem, Valmir, ninguém fabrica, não tem. Eu já tinha procurado várias indústrias, enfim. Ele disse, mas então faça essa cobertura. Disse, olha, te empurrando, viu? Deu um jeito de fazer. Eu respondi assim, meio automático, não sei fazer cobertura, Valmir, eles não aprenda. Viu? Te impulsionando, Michel. E dito e feito. Aí volta o network, né? A gente já conhecia bastante gente, pede uma ajuda para um amigo aqui, um amigo ali, de uma empresa aqui e ali, vai, e saiu a cobertura de maçã verde. Ficou muito boa. Ficou uma boa cobertura. Foi um sucesso os sorvetes, houve a pré-estreia, aquela coisa toda.
né? E aí, uma curiosidade, a gente também fez o bolo de aniversário da filha da Xuxa. Caramba! Boa, Michel. A empresa fez eram as letras do nome dela de sorvete, num tamanho assim, tipo, acho que uns 40, 50 centímetros cada letra. Olha, se o nosso podcast chegar até a Sasha, viu, Sasha? Foi pelas mãos deste homem que foi feito seu bolo de um aninho. De um aninho, se tiver alguma foto... Viu? Que legal, Michel. Foi feito, sim, foram mandadas as letras, assim, impecáveis, tinha que ser impecável, todo um cuidado, assim. Parou-se a fábrica uma tarde para fazer esses conjuntos de letra. Depois tinha tanta letra errada, quebrada, que acho que todo mundo comeu metade sorvete. da cidade ganhou uma letra de alguma coisa. Não foi só a alegria do aniversário dela, foi de várias pessoas que degustaram também. Mas enfim, então assim, como nada é por acaso na vida da gente, com isso eu aprendi a fazer cobertura. Tá, isso ficou na minha cabeça, né? E aconteceu um fato similar aqui na Paviluche, em Joinville. Uma indústria que fabricava uma determinada cobertura tirou esse produto de linha. E era um produto que vendia relativamente bem. E nós não conseguimos em lugar nenhum para substituir. Então, a empresa estava muito aborrecida, porque ia ter que tirar de linha, não tinha como fazer. Eu disse, não precisa tirar de linha. A gente faz essa cobertura aqui. Sabe, mas como é que vamos fazer? Disse, a gente faz no refeitório da empresa. Compramos umas panelas, a princípio a gente faz umas panelas assim e tal. Mas sabe fazer? Eu disse, não, eu sei fazer. Aí contei a história. E fiz a cobertura, continuamos com o produto, a gente produzia internamente, deu tudo certo. Aí voltamos à conversa lá do alinhamento financeiro, né? Então aí veio a proposta, tu sabe fazer cobertura, por que você não faz alguma coisa para nos vender? Pega essa que a gente faz aqui, leva, faz, desenvolve mais algumas opções e tal. E eu tinha recém comprado uma casa aqui em Joinville. E essa casa, quando eu comprei, é muito interessante, né? Por isso que eu digo que às vezes o destino vai desenhando. Nada é por acaso. Nada é por acaso, né? Não era uma casa muito bonita, sabe? Era o possível para o momento. Mas ela tinha uma área atrás, né? Uma edícula atrás lá, um espacinho que tu via mais coisas já. Enquanto a minha esposa olhava a casa, eu olhava aquilo lá. Dizia, aqui eu vou montar alguma coisa. Aqui eu vou inventar alguma coisa. Nesse espaço eu vou montar alguma coisa para mim, o que exatamente eu não sei. Da época da sorveteria tinham sobrado muitas máquinas, né? Muitas coisas que um pouco a gente vendeu, um pouco não vendeu. E tu trouxe contigo? Eu guardei tudo na serra, foi tudo para São Joaquim lá. Ficou guardado lá num pavilhão que tínhamos lá, né? Mas aí, desta falha, eu disse, olha, tem até um espaço. E assim nasceu a Doce Sabor, né? Mas tinha recém comprado a casa e precisava reformar. A empresa disse, não, faz a reforma lá, vai descontando depois nas coberturas, né? Então... Poxa, que legal, Michel. Porque sabe que insight me vem, né, ouvindo essa parte da tua história? É porque, ou seja, você tinha vindo de uma realidade de empreender, né? Deu certo até um determinado ponto, chegou um ponto que o negócio não tinha mais viabilidade, você foi para uma grande empresa. Sim. E nessa oportunidade, né, talvez muitos de nós a gente parasse e olhasse, não, mas estou aqui, né, a minha expectativa de alinhamento financeiro, ela tem a ver com a minha função, com o trabalho que eu faço aqui. E veio uma oportunidade, né, dada por alguém que com certeza enxergou isso em ti e você abraçou. Então, e quantas vezes na vida da gente isso não acontece, né? Às vezes as coisas elas não se apresentam de uma forma tão redondinha como a gente está acostumado, como a gente quer esperar. Então, acho que esse insight é super positivo. Você abraçou uma nova oportunidade de empreender, mesmo dentro de tudo que tu tinha vivido no passado. Então, que bacana, Michel. Essa vontade de empreender, ela nunca deixou de existir, né? Mesmo porque quando eu encerrei a sorveteria, na época em Criciúma, foi porque realmente não tinha mais como continuar. Eu fui até o último minuto, até a última gota. Eu disse, não tem mais como. Uma característica sua, então, é resiliência, Michel? A gente pode dizer que sim? Pode. Resiliência. É muito difícil desistir. Boa. Não desisto muito fácil. Essa é uma característica que te trouxe até aqui. Eu acho que essa característica me trouxe até aqui, sim. Porque eu nunca desisti, nunca me acomodei, né? Eu sempre tive ambição também, vontade de ter as coisas, de proporcionar boas coisas à minha família, à minha esposa, aos meus filhos. Então,
né? Deus ajuda, mas tem que trabalhar, não cai Tem do que céu. fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte. Boa. Então, assim nasceu a Doce Sabor, nos fundos Assim da tua casa. nasceu a Doce Sabor nos fundos da minha casa. Assim, E daí, como é que foi essa fase? Daí você trabalhava na Paviloche, em que momento você produzia? Como é que foi essa eu dinâmica? trabalhava durante o dia na Paviloche, e quando eu chegava do trabalho, e como é ressaltar, a gente muitas vezes ficava até mais tarde, era necessário, a empresa precisava, nós ficávamos trabalhando até a hora que fosse preciso. Então, nesse meio tempo eu minimamente estruturei o espaço, né? Muito bonitinho, todo azulejado, instalei uma rede elétrica trifásica, instalei as máquinas, o que sobrou da sorveteria mais ou menos me serviu minimamente para começar. Algumas coisas que sobraram puderam ser reaproveitadas. E eu estou falando de um tanque, pasteurizador, balança, mesa. Os equipamentos necessários para começar. Velhos, né, que estavam lá, a gente trouxe tudo, montamos, ajustamos e ali começou a ficar bonitinho até. Ah, é claro que limpinho, ficou. principalmente. Ai, olha, detalhe de cuidado, né? De perfeccionismo, é isso aí. E aí a gente começou com fabricar. Eu produzia à noite quando eu chegava do trabalho, né? Chegava do trabalho, eu Jornada dupla, então, Michel? Era dupla, era. Sabia já o que ia, como eu também coordenava a produção lá, eu já sabia o que ia usar no outro dia, daquilo que me cabia, o que tinha que fazer, fabricava à noite. Ia até meia-noite, 1, 2 horas da manhã fabricando. E isso eram produtos para sorvete, né? Isso eram produtos para sorvete. Coberturas, mesclas. Na época a gente começou com uma cobertura de caramelo, essa cobertura de tutti-frutti desse produto, que era um xarope, na verdade, uma cobertura esquimó, que era para dar o banho no... Não, minto, não era para dar banho, era para fazer sorvete flocos, essa cobertura de chocolate. E logo em seguida um morango, a gente fazia um recheio de morango com morango in natura, muito gostoso. Comprava as bandejinhas de morango. Olha, nós então, fazíamos na Paviloche, né? Para quem consome os produtos da Paviloche, então... Sim. Tem muita coisa nossa, tendo muita coisa nossa lá, tem bastante. Que bacana. E, então eram esses 4 produtos. Então, dependendo do que era, eu fabricava durante a noite, embalava em uns baldes. Embalava em baldes, né? E no outro dia, quando eu ia trabalhar, eu levava a produção da noite anterior. Às vezes eu limpava, quando terminava muito tarde, a Lene... No outro dia de manhã ia lá, limpava o espaço, organizava Então a família tudo. se envolvia Sim, efetivamente no negócio. a família se envolvia efetivamente no negócio. A Lene me ajudou sempre. Sempre junto comigo nas decisões. Como é importante ter braços fortes, né, Michel? Sozinho não se consegue. É difícil. Sem o apoio da família fica mais difícil. Principalmente, as crianças eram pequenas, né? Mas sem o apoio da minha esposa, que legal, as coisas não teriam se tornado possíveis. Importante reconhecer, né? O reconhecimento existe, sem dúvida. Que legal, Michel. E como é que foi disso? Da Doce Sabor para a Leantoni, para esse mundo dos chocolates, que hoje realmente é uma fortaleza para vocês também. Então, aí a gente ficamos alguns anos ali em casa, né? Então, um espaço que foi possível, a gente foi ampliando, foi construindo, foi aumentando, mas chegou um ponto que o volume começou a ficar um pouco maior e, cara, era um entra e sai de gente, né? Tinha um acesso na lateral separado, mas tinha que carregar coisa, descarregar coisa. Daí nesse meio tempo já tinha uma pessoa que ajudava, né? Então nós já tínhamos uma pessoa... A empresa começou a crescer. Já tinha um funcionário que trabalhava no período da tarde conosco, no período da tarde. À noite ele tinha jornada dupla também, Tinha também, Michel. porque ele era vigia, ele era guarda noturno. Então, ele trabalhava à noite, durante o dia, até o meio-dia ele dormia, logo após o meio-dia ele ia para lá, era um vizinho, na verdade. Um vizinho, e ficava até umas 6 horas da tarde, depois ele ia para o seu outro trabalho e a gente seguia por ali, né? Aí veio mais um, depois veio mais outro, né? E assim a empresa foi crescendo. Aí o espaço realmente não comportava mais, aí surgiu a oportunidade de comprar, onde é a sede hoje, um pavilhão que tinha ali, né, estava à venda. Um galpão, até um funcionário nosso que achou, inclusive. Ele mesmo, tem um negócio para vender ali perto de casa e tal. E a gente foi olhar e acabamos comprando, né? Depois de muito fazer conta, pensa aqui, pensa ali, a gente comprou e acabou estruturando devagarzinho e mudou a parte de fabricação para lá, né?
Que legal, Michel. Então, de uma oportunidade da Paviloche, que está contigo até hoje. Sim, isso começou nós começamos em 2000 eu vim para Joinville em 2003, a Doce Sabor nasceu em 2004, né? Legal. E quando tu fala das oportunidades, né, que foi a do seu Jair, que foi desse teu mentor lá, então, te instigando a desenvolver produto. Dos tios, né? Dos tios. Lá de Araranguá, porque eu entrei nesse mundo do sorvete por intermédio deles, né? Como é importante, né? E daí o que me vem, né? E eu também quero aproveitar esse momento para reconhecer, falando de oportunidades, né? E de como a gente pode transformar algumas coisas que acontecem na nossa vida, e naquele momento a gente não tem noção do impacto, né? Num futuro muito promissor, né? Porque compartilhando aqui com vocês, né? A Doce Sabor ali, Antoni, já faz parte da minha vida há 19 anos, muito por conta de uma oportunidade que eu também recebi sua, né, Michel, lá atrás, de abraçar um projeto, né, onde eu fui oferecer uma empresa de consultoria, né, um trabalho de consultoria. Verdade, lembro muito bem desse dia. E você abriu as portas para mim. Então, e hoje a gente está aqui, além de uma parceria, uma relação aí de mais de 19 anos. Então, eu fico muito feliz, porque por isso que eu trago esse insight do quanto é importante, né, a gente estar atento a essas oportunidades que aparecem, a reconhecer e valorizar isso e abraçar realmente se faz parte, se faz sentido para você, né? Então, queria trazer esse adendo, né? Porque da mesma forma que foram para você, você foi para mim também. E você faz parte dessa história, né? Estamos 19 anos juntos, você nos ajudou a construir. Eu tô tão feliz de te trazer aqui, viu? Obrigado. Muito feliz Também de te trazer aqui. Mas você participou de cada decisão de cada evolução, de cada conquista, de cada problema. Que bacana, Michel. Tem a tua mão em tudo isso também. Tem a mão de várias pessoas, mas isso é muito legal, né? Muitas pessoas contribuíram, né? Desde as primeiras pessoas que começaram conosco, né? Acho que cada um contribui de alguma forma, né? Sim, com seus talentos, com seus dons, talentos, né? Com as suas aptidões, com as suas histórias de vida. Eu acho que ninguém constrói uma empresa sozinha. Ela tem, por mais que você seja uma pessoa empreendedora, que você tenha os recursos, as pessoas são as chaves de tudo, né? E principalmente a gente precisa cercar de boas pessoas. Eu concordo, faz muita diferença. Faz. Que conjuguem dos mesmos valores, que acreditem, Isso, que estejam dispostas a abraçar o teu sonho e fazer parte dele, né? E que a empresa possa fazer parte dos sonhos dessas pessoas também. Porque eu acho que a renda, o recurso, a riqueza precisa ser distribuída, né? Ela precisa circular entre as pessoas, né? Não, precisa ser distribuída, vamos falar assim. Porque multiplica, né? Eu acho que aquilo que a gente retribui, né? Acho que Deus, ele dá em dobro pra gente, né? E daí me conta, né? Eu tô olhando essa barra de chocolate. Como é que surgiu a ideia do chocolate? Conta pra quem tá ouvindo a gente. Então, a ideia do chocolate, bom, nós já tínhamos aí a Doce Sabor já estruturada com muitos anos, já um porte já razoável, mas ela atendia essencialmente ao mercado de sorvete, né? Por muitos e muitos anos, exclusivamente a Paviloche. Depois a gente abriu para algumas empresas amigas, parceiros nossos, conhecidos, né? E depois de um tempo fomos para o mercado em geral, né? A estrutura já estava um pouco maior, então fomos para o mercado, né? Mas a questão da sazonalidade continuava ainda muito forte, né? Sim, muito verão, né, Michel? Muito forte, muito verão. Trabalhava-se muito no verão e depois no inverno, que é a realidade, inclusive, das indústrias de sorvete hoje ainda, né? Você trabalha muito forte no verão, você tem que ter uma estrutura muito parruda, muito dinâmica, complexa, né? Muito dinâmica para poder fazer jus a essa demanda que vem em tão curto período de tempo. E depois vem o inverno. Então, esse é o grande desafio, né, das indústrias de sorvete, como manter a estrutura funcionando, como sobreviver ao inverno, né? Sim. E para nós não era diferente disso, né? E aí tinha um agravante, né? A Lene sempre gostou muito de chocolate. Olha a Lene contigo aí, comigo viu? Aí, né? A Lene, olha, tá te por que a gente puxando. não fabrica chocolate? Eu disse, mas como é que vai fabricar chocolate e tal? Nós usávamos chocolate, sim, comprávamos o chocolate de indústrias e daí derretíamos para fazer as coberturas, recheios, enfim, mas comprava as barras de chocolate ou os sacos de chocolate prontos, né? Então, de qualquer forma, o chocolate sempre esteve junto conosco nessa trajetória, desde muito cedo, né? Se manuseava muita coisa
com chocolate, mas nunca passou pela cabeça fabricar, até porque, principalmente quando nós começamos, ainda é um mundo de gigantes, né? Sim. Os equipamentos caros, difíceis, a tecnologia é difícil, não é muito simples acertar também. Você fala que é uma arte e é mesmo, né? É uma arte. O chocolate é uma arte, ele tem muitas variáveis. Precisa se dedicar, precisa fazer com amor. Mas assim, como tudo, o universo vai conspirando, surgiu a oportunidade de comprar uma máquina de um grande fabricante aqui da região. E deu certo, eu comprei essa máquina, que era a etapa inicial do chocolate, vamos dizer assim. O equipamento que faz lá a conchagem do líquor, do açúcar, do leite, né? Enfim. A gente conseguiu comprar essa máquina. Aí já não ficou tão distante, já pensando no projeto, mas faltava o resto tudo, né? Era uma máquina, faltava ainda muita coisa, né? Mas daí isso já passou a fazer parte do nosso planejamento, né? A gente começou a estudar, fomos adquirindo o restante dos equipamentos e a gente começou esse projeto, né? Hoje esse projeto está com 8 para 9 anos. 8 para 9 anos, mais ou menos. 8 para 9 anos que nós começamos a fabricar chocolate, né? Mas não ainda assim varejo, né? Muito forte no B2B, que sempre foi a essência da empresa, né? Fornecendo a outras indústrias. A gente começou a fabricar o chocolate, mas vendendo em pacotes de 25 quilos, né? Mas foi assim que a gente começou nesse mundo. Mas o mundo à parte, né? Mas focando no varejo, né? Mas o varejo demorou um tempo. Essa nossa linha, que tem, além desse produto que está aqui, tem outros, né? Ele demorou um pouco mais para nascer, né? Até porque a gente não conseguia chegar num nome, numa marca. Isso, eu ia te perguntar, por que Le Antoni? Conta por que da Le Antoni. Nesse nome. Então, a Le Antoni, ela nasce de uma homenagem aos Antônios da minha família, né? Como a gente é muito família e é uma empresa familiar, né? E uma coisa precisa ser dita, quando eu comecei a fabricar sorvete lá em Araranguá, o pai era meu sócio. Quer dizer, ele foi sócio meio que por imposição. Ele não tinha todo o dinheiro. Pai, diz, vem, sócio, pai, vem comigo. Coitado, e foi. Né? Então, o nome do meu avô é Antônio Tramontim, o do pai é Valdir Antônio e o meu é Michel Antoni Tramontim. Então, como uma forma de homenagear os Antônios da família, surgiu a ideia da Le Antoni. E o Le é de Lene. Então a família está super representada no nome da marca. Que legal. Na verdade, Le Antoni são os Antônios, enfim, mas é numa tradução livre. Mas o Le, eu sempre digo, Le é de Lene. É Lene boa, e os Antônios da família. Então... E a empresa, assim, então a gente está falando aí de mais de 20 anos de história, com certeza, Michel. Desde 2004, né? De 20 para 21, né? Michel, eu percebo que assim, né? Percebo e conheço a história e sei o quanto o viés técnico, né? O know-how de desenvolvimento de produto é uma fortaleza, né? Acho que te trouxe as empresas muito até aqui. Né? Como é que é para você, né, pensando no papel de empreendedor, né, do gestor hoje de 3 empresas que tem a sua representatividade, que tem os seus desafios, conciliar todos os papéis, né, vindo de um viés mais técnico, né, de uma formação de engenharia, de um know-how de desenvolvimento gigantesco, como é que é para você fazer o equilíbrio de todos esses pratos no teu dia a dia, como empreendedor? É difícil. É difícil primeiro porque eu venho de um viés técnico, né, eu sou engenheiro, por muito tempo eu estive à frente sempre de produção, desde a época da cerâmica, né? Produção, máquinas, equipamentos, né? Parte técnica, né? Apaixonado por engenharia mecânica. Isso, apaixonado por máquinas, por mecânica. Então, de repente, você começa a ter que se preocupar com marketing, com recursos humanos, com administração, com comercial. Então é um desafio. Para mim foi um desafio grande. Né? E a gente se obriga a procurar entender, se especializar, conhecer. Trazer boas pessoas, né? Sim, principalmente trazer boas pessoas, mas minimamente entender um pouco daquilo que você vai fazer a gestão, porque eu sempre costumo dizer, né, que você
para saber cobrar, precisa saber fazer, né? É verdade. É verdade. Como é que você cobra alguém ou alguma coisa se você não sabe fazer? Como é que você vai saber se está... É o aprendizado pelo exemplo, né, Michel? Exemplo, né? Se eu vou cobrar ou orientar, vamos usar um termo mais bonito, mas como é que eu oriento se eu não sei? Sim. Então, tem que aprender na marra. Mas é um desafio, com Bacana. toda certeza. Bacana. Um desafio grande. Eu sei que hoje a tua família está envolvida no negócio, né? Então, o Vitor, que é teu filho, né? Enfim, vem muito num know-how também de desenvolvimento, numa veia muito forte como a tua. Como é que você vê isso, né? Como é que você se sente vendo a tua família se engajar, né, numa história tão bacana que foi construída por você e pela Lene aí ao longo de tantos anos? Bom, primeiro primeiro a gente precisa dar o crédito à Lene, que em todas as decisões importantes, ela sempre esteve do meu lado e sempre apoiou. Desde quando vamos comprar uma propriedade, vamos fazer um investimento numa máquina, vamos comprar aqui, investir nisso, naquilo, ela sempre esteve ao meu lado apoiando e incentivando. Então ela sempre foi uma grande mentora, né, nisso, né? E o Vitor desde pequeno esteve comigo. Lembra quando eu comentei que a gente fabricava os recheios de morango em casa, vinham os morangos naquelas bandejinhas, né, que ainda hoje se vende assim, né? Então tinha que tirar o talinho, limpar, né? Isso era feito tudo à mão. Então ele ajudava, né, depois do horário da escola, estudava de manhã à tarde, ele ia para a fábrica, né, para os fundos, enfim, para o espaço que a gente tinha, e ele ficava limpando o morango, né, a tarde toda ali, limpando os talinhos do morango e tal, e ele ganhava por caixa. Viu? No final do dia ele contava quantas caixas ele limpou e ele ganhava por... Aprendendo a valorizar desde cedo, Michel. Aprender Que legal. a valorizar o trabalho, né? A cultura do trabalho, né? Então, e aí desde sempre ele começou, estudou, quis ir para a área química, formou-se em engenharia de alimentos, né? Sempre focando já na empresa. Então, os estágios ele já fez conosco, sempre envolvido nas decisões, na participação. A gente sempre conversou muito em casa, então ele sempre junto, opinando, isso, aquilo e tal. Isso é algo que te deixa mais tranquilo com relação à continuidade da empresa? Isso é algo que me tranquiliza em relação à continuidade da empresa, né? Me tranquiliza. E hoje ele está conosco, está à frente de desenvolvimento, fazendo um trabalho muito bacana. Tem uma mão maravilhosa também. Tem uma mão muito boa, não é... Tem sim, não é... É o pai coruja falando, mas é o pai técnico. Quem conhece os falando. produtos, com certeza... Ele tem uma veia muito, muito boa, sabe? Uma mão... A gente costuma dizer, ele tem uma mão muito boa. Né? Então, para mim, me tranquiliza, porque a gente pode começar a pensar em continuidade, né? Em sucessão. A minha filha está concluindo também... Agora, esse ano, conclui a formação dela, deve estar vindo para Joinville, vai vir para a empresa, não vai, não sei, não está decidindo ainda, mas... Mas é bacana, eu imagino como pai tu poder ter isso para oferecer para os teus filhos, né? Para seguir essa continuidade. A oportunidade está dada, né? Eles podem, como nada foi imposto ao Vitor, nada será imposto a ela, mas se eles quiserem, né... eles terão um espaço na empresa, né? E as competências, obviamente, se desenvolvem Sim, de acordo com as aptidões de cada um, né? Então, mas a decisão é... Legal. E que legado você, como empreendedor, gostaria de deixar, Michel, para as pessoas que estão com você? Para os colaboradores, né? Para os fornecedores que são parceiros, né? Para os teus próprios filhos que estão contigo. Quando você pensa em legado, o que você gostaria de deixar? Renata, eu acho que o legado é assim, ó, eu vou ser repetitivo, mas primeiro, não desista do seu sonho, né? Não desista do seu sonho. Vai ser fácil? Não vai ser. Via de regra não é. Não é. Então, trabalhe, se dedique, se esforce, que você alcance os seus objetivos. Que bacana. Mas não pense que é muito fácil. Né? Resiliência. Resiliência. O tamanho da sua crença, né, Michel? Quando você acredita no teu sonho e você se dedica para fazer acontecer. A prudência também é importante. A prudência eu acho que também é importante, principalmente para essa geração
mais jovem, né? E nós também fomos jovens, né? A gente, às vezes, a juventude nos deixa mais arrojados, mais, sabe? Sim, aflorados, corajosos. E, às vezes, um pouquinho de prudência, de ponderar é importante. Mas, assim, um insight não desista dos seus sonhos e lute que eles acontecem. Mas tem que abraçar as oportunidades também, né? E, Michel, quais são os próximos saltos? Como é que você vê as empresas, né, nos próximos anos? Aí eu vejo uma evolução constante, né? Um aperfeiçoamento constante, um investimento em pessoas, em equipes, né? Hoje é um desafio muito grande, né? Cercar-se de pessoas boas é um desafio grande. Manter essas pessoas boas na empresa. Acho que as políticas precisam ser adaptadas às necessidades das pessoas para que elas estejam realizadas financeiramente e pessoalmente, para que elas se mantenham nas empresas, porque principalmente nos níveis iniciais existe uma concorrência muito grande. E muitas vezes não é só salário. Sim. Não é só salário. Verdade. A remuneração é um viés, né? A remuneração é um viés. Mas ele muitas vezes não é o principal viés. É lógico que ele é muito importante. Concordo mas contigo. Não é só isso. Então as empresas precisam se preparar para essa nova realidade, né? E a gente vem de um viés, né, em que as pessoas de mais idade, elas começavam num trabalho ali, você ficava anos, né, numa empresa. Muitas pessoas têm um registro, né, na sua carteira, tipo, falou... Sim, 15, meu pai foi 20, uma pessoa, 30 trabalhou anos. 40 anos na mesma empresa, sabe? Hoje não é assim. Hoje a coisa é dinâmica. Então você precisa achar um jeito de reter essa geração nova que está vindo para o mercado de trabalho. Bacana, é muito de adaptar. olhar na singularidade, adaptar e pensar que você vai ter várias gerações, né, Michel? Você vai ter o cara de 30 anos, de 20 anos, e você vai ter o adolescente recém-formado, você vai ter alguém que está no meio de carreira, e realmente é desafiador, porque os motivadores são diferentes. Que uma geração de gerações, né? Conflitos de gerações. Conflitos de gerações. Às vezes você tem 2, 3 gerações na mesma função, no mesmo ambiente de trabalho e muitas vezes na mesma função, né? Então, é difícil, né? Com certeza é um desafio. Conciliar essas culturas, né? E daí a gente volta para isso, né? Para as pessoas, para fazer com amor, para tentar propiciar que elas acreditem no teu sonho e se engajem nele e que isso se torne parte do que elas estão buscando para a vida delas. Shell, muito legal. E para a gente trazer aí um resumo, porque a proposta do podcast, né? Claro, a gente está falando aqui da história de 3 empresas. E uma das coisas que eu acredito muito é que as empresas, elas são um reflexo da crença, da cultura, né? Dos sonhos que os donos trouxeram ao longo da história. Quem é o Michel? Resume pra gente. Quem é o Michel, que é, sim, né, uma das pessoas que está aqui hoje representando essas marcas? Então, cara, o Michel é uma pessoa resignada, né, que não... Teimosa, pode dizer também. Não, vamos dizer assim, persistente e insistente. Vamos mudar, então. Michel é uma pessoa persistente, que sempre lutou pelos seus sonhos, né, e muitas vezes fez o que tinha que fazer e não o que queria fazer. Boa. Né? Muitas vezes você não pode pensar o que eu quero fazer, mas o que eu preciso fazer. Né? Então, existe um processo e ele precisa ser vivido, existe um processo e ele precisa ser vivido. Então, uma pessoa que valoriza muito a família, os valores, os princípios éticos, morais, parece meio, né? Todo mundo. Não, mas enfim. Mas essa é a tua verdade. Essa é a minha verdade, né? Eu valorizo muito os valores, os princípios, gratidão. Você tem que ser grato a quem te ajudou nessa vida. Né? Durante a tua trajetória, passam muitas pessoas, e essas pessoas, de alguma forma ou de outra, elas te ajudam. Uns mais, outros menos. E eu acho que a gratidão ela é fundamental. E quando você tiver, eu penso, né, quando você tem a oportunidade de retribuir ou fazer alguma coisa para aqueles que te ajudaram,
faça. Né? Ninguém faz alguma coisa pensando em receber de volta, mas quando tiver essa oportunidade, retribua. E eu fui muito feliz, eu me considero uma pessoa abençoada, porque eu tive muitas pessoas boas desde a minha infância. Eu tive meu pai e minha mãe, exemplos de pessoas que batalharam muito, que ralaram muito nessa vida. Né? Os tios, né? Por parte das duas famílias, né? E assim, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com eles, com todos eles, né? Cada um na sua forma, cada um nas suas possibilidades, mas todos me ajudaram muito. E eu sou muito grato a todos eles, assim, sabe? Então eu acho que bacana, Michel, que bonito. Eu acho que é isso. Acho que isso é. Esse é o Michel. Esse sou eu. Isso é o que a gente espera da vida, né? Tá agora no momento de celebrar, Michel, de valorizar aí toda essa história tão bacana de tantos anos, as empresas crescendo, voando, conquistando seu espaço, a tua família vindo. Agora é a hora da colheita? É a hora da colheita, mas é a hora de começar a aprender a desacelerar, talvez? Acho que o termo é esse, desacelerar, porque é um outro desafio, né? É um outro desafio. Acho que a gente precisa ir evoluindo, precisa ir dando espaço para as novas gerações, né, que vêm muitas vezes com insights, com conhecimentos diferentes. Então você tem que abrir espaço para o novo. Tem que abrir espaço para o novo. E para você também, quem sabe, tem que né? abrir espaço para o novo que vem e começar a planejar, né? A desacelerar, a planejar seus essa próximos sucessão, saltos. Os próximos saltos, né? Que legal, Michel. Você falando de retribuição, eu fiquei muito feliz porque você estar aqui é uma retribuição, né? Para quem esteve conosco planejando o dia de hoje, esse podcast, sabe o quanto é desafiador para você, né? Não é a tua cara, tá atrás das câmeras, tá aqui. E eu sei que você fez pela relação que você fez, pela amizade, pela história que foi construída. Não, mas não é o que eu mais gosto de fazer, com certeza. Esse é um passo de retribuição. Mas nós insistimos, viu, Michel, porque dentro da história, né, dentro do pouco que tu trouxe nessa 1 hora de bate-papo, olha quantos exemplos ficam, né? Você pode, sim, ter dificuldade em determinado momento quebrar, né, ver o teu sonho ir por água abaixo. É difícil. Fazer uma transição de carreira. Porque também era um sonho de família. Envolve outras pessoas. Envolvia outras pessoas também. E não saiu como a gente imaginava. Só que... Te cortei, né? Mas vamos lá. Tranquilo, Só que hoje, fazendo uma analogia, foi esse começo tumultuado, esse aprendizado forçado que me abriu as portas para o novo. Porque se eu não tivesse montado uma sorveteria pequenininha, eu não tinha ido para uma grande. Porque o conhecimento que eu tinha de sorvete eu aprendi na pequena, não foi na faculdade. A faculdade não preparava para isso. Nem se falava em sorvete na época. No caso dessa formação, né? Falava-se muito abrangentemente sobre a tecnologia de alimentos e tal, mas então não esse preparo veio com a prática e isso me abriu as possibilidades de ir para uma grande empresa, desta grande empresa vir para cá e daqui ter a minha empresa. Tudo começou com às vezes os obstáculos que a gente passa na vida estão nos preparando e nos fortalecendo para a próxima fase. Esses obstáculos que em alguns momentos a gente acha, meu Deus, não vai, deu tudo errado, que em algum momento aquele aprendizado vai te servir. Que legal, Michel. Então é sobre isso. É sobre, olha quantos insights inspiradores, porque é muito isso para quem está nos ouvindo e às vezes realmente está vivendo um momento difícil, ou está com o negócio quebrando, ou precisa fazer um movimento de transição de carreira, ou tem que encarar uma jornada dupla, uma jornada tripla para fazer seu sonho acontecer. Então a gente volta, né, no tamanho da crença, na resiliência, na coragem, mas sim com viés de, seja prudente também, analise todos os pontos. Então acho que é uma história que deixa pra gente com certeza muitos aprendizados. Michel,
eu tenho uma lembrancinha para celebrar um pouco meu Deus. Um pouco do nosso bate-papo, viu? E essa história. Nossa. Espero que você goste. Posso abrir? Pode, por favor. Por favor. Michel, que essa que legal, Renata. lembrança, ela te mostre sempre, viu, o quanto você pode. Que fique para você, para sua família. Sua história nos inspira. Ai, que legal. Michel, e tenho certeza, Obrigado. viu, de novo, que é uma história que inspira, que engaja, que conecta, por isso que faz todo sentido você estar aqui. E para quem nos acompanhou hoje, pôde ouvir um pouquinho da história da Doce Sabor, da Lê Antoni, né, que tem contato com essas delícias aqui, com o nosso chocolate, com as coberturas, com os recheios dos sorvetes. Vai para minha mesa junto com as outras eu vou gostar de ver lá, viu? Eu vou gostar de ver isso lá. Com certeza. Com certeza. Muito obrigado, foi uma alegria muito grande, Renata, estar aqui, como eu te disse, fazendo parte do teu sonho, de uma história muito bonita, de uma história de sucesso também. E você está entre as pessoas pelas quais eu sou muito grato. Né? Você me ajudou muito a empresa, a minha família, e eu sou muito, muito grato a isso. Estamos juntos nessa. E hoje, com isso, né, a gente tem uma relação de carinho, de amizade muito grande entre eu, você e as nossas famílias. E as nossas famílias, porque muito isso, a né? qualidade das relações. Independente do papel, do momento de vida em que a gente esteja, preservar e construir boas relações é fundamental. Por isso, viu, se inspire com essa história, continue seguindo a gente. Indique também o podcast para outras pessoas que podem se inspirar a seguir esse caminho aqui conosco, porque eu sei que pode, que você pode, que a gente pode. Obrigado.